Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Jenny Warnes. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. Só havia uma mulher no banco de testemunhas aquele dia, mas dela surgiram 6 pessoas dispostas a testemunhar os abusos terríveis que sofreram. Eu entrei no tribunal, sentei, fiz o juramento e algumas horas depois voltei ao meu corpo e deixei o local, diz a Jenny Warnes à BBC News. Quando criança, a Jenny foi abusada e torturada inúmeras vezes pelo pai, o Richard Warnes, no que a polícia australiana classificou de um dos piores casos de abuso infantil do país. Para sobreviver ao horror, ela usou a mente e uma tática extraordinária que criou novas identidades para se descolar da dor. O abuso era tão extremo e persistente que ela diz que precisou criar 2.500 personalidades diferentes para sobreviver. Num julgamento histórico em março, a Jenny apresentou evidências contra o seu pai por meio de algumas dessas personalidades, incluindo a de uma menina de 4 anos chamada Simipone. Acredite-se que esse é o primeiro caso na Austrália e talvez no mundo em que uma vítima diagnosticada com transtorno de personalidade múltipla ou transtorno dissociativo de identidade usa uma de suas personalidades para testemunhar contra o agressor e isso resulta em uma condenação. Não estávamos com medo, tínhamos esperado muito tempo para dizer a todos exatamente o que ele fez conosco e agora ele não poderia nos calar, diz a Jenny. No dia 6 de setembro de 2019, o Richard Warnes, agora com 74 anos, foi condenado a 45 anos de prisão por um tribunal de Sydney. Aviso que contém descrições de violência e abuso de criança. Eu não estava segura na minha própria mente. A família da Jenny se mudou de Bexleyheath, em Londres, para a Austrália em 1974 e a Jenny tinha 4 anos e o pai já havia começado a abusar dela. Em Sydney, isso escalou para o sadismo com violações quase diárias. Os abusos do meu pai eram calculados e planejados, era intencional e ele desfrutava cada minuto, disse a Jenny num depoimento para o tribunal em maio. Ela abriu a mão dos direitos de ter a identidade preservada como vítima de abuso para que o pai pudesse ser identificado. Ele me ouvia implorar para que parasse, ele me ouvia chorar, ele sabia da dor e do terror que estava me infligindo. Ele via o sangue e o dano físico que havia causado, e no dia seguinte optava por fazer tudo de novo. Segundo a Jenny, o Richard também promoveu uma lavagem cerebral na filha para fazê-la acreditar que podia ler a mente dela. Ele ameaçava matar a mãe, o irmão e a irmã de Jenny se ela pensasse sobre os abusos ou contasse sobre eles. Minha vida interior foi invadida pelo meu pai. Eu não conseguia sequer me sentir segura dentro da minha própria cabeça, diz a Jenny. Eu não podia mais refletir sobre o que estava acontecendo comigo e chegar às minhas próprias conclusões. Ela passou a compor os seus pensamentos por meio de letras de canções para tentar escondê-los. Repetia mentalmente, por exemplo, a música do You Really What Towards Me, gravada pela banda britânica Culture Club em 1982. O pai restringia as atividades sociais que ela tinha na escola a um mínimo para impedir o contato dela com outros adultos. A Jenny, ela aprendeu a se manter silenciosa e discreta, porque se ela fosse vista como quando o treinador de natação dela disse ao pai
encorajar o seu talento natural, seria punida. O pai da Jane também lhe negava tratamento médico das feridas causadas pelos espancamentos e pelo abuso sexual, que seriam machucados que se transformaram em problemas crônicos. Agora, aos 49 anos, a Jane tem danos irreparáveis na visão, no queixo, intestino, ânus e cóccix. Ela passou por várias cirurgias, entre elas uma colostomia em 2011. Os abusos continuaram até a Jane completar 11 anos, quando a família se mudou de volta para o Reino Unido e os pais dela se divorciaram pouco depois, em 84. A Jane acredita que ninguém, nem mesmo a mãe, sabia o que ela havia sofrido. Ele estava abusando de Simpone. Especialistas australianos se referem à condição de Jane como transtorno dissociativo de identidade e dizem que isso é consequência dos abusos extremos que ela sofreu quando criança, num ambiente que ela deveria ser segura. Esse transtorno é uma estratégia de sobrevivência, diz o Pan Stravopoulos, que é um especialista em trauma infantil. Quando mais cedo for o trauma e maior a gravidade do abuso, mais provável é que a criança tenha de contar com a dissociação para sobreviver, o que leva à criação de múltiplas personalidades. A Jane diz que a primeira personalidade que ela criou foi a de Simpone, uma menina de 4 anos. Ela sofreu cada minuto dos abusos do meu pai. Quando ele estava abusando de mim, a filha dele estava, na verdade, abusando de Simpone, disse a Jane à BBC News. Conforme os anos foram se passando, a Simpone criou ela própria outras personalidades para resistir aos abusos. Cada uma de suas centenas de personalidades tinha um objetivo em comum: conter um elemento do abuso, como um ataque particularmente cruel, uma imagem ou um cheiro perturbador. Um alter ego parecia atrás da mente de Simpone para assumir a experiência, explicou a Jane. Essas personalidades podem ter sido minhas defesas contra o meu pai. Durante essa conversa, que a Simpone se apresenta após 1h30 de diálogo. A Jane havia alertado que isso poderia acontecer e há sinais físicos que avisam da chegada de outra personalidade. A Jane começa a ter dificuldades para articular uma resposta antes da transformação. Oi, eu sou a Simpone. A Jane está em apuros. Eu vou te contar sobre tudo isso, se você não se importar, diz. A voz de Simpone é mais alta, o tom mais infantil e de ritmo mais rápido. A gente conversa por 15 minutos e a memória detalhada dela sobre eventos ocorridos há décadas atrás é impressionante. O que eu fiz foi pegar tudo o que eu achava que era preciso sobre mim, tudo o que era importante e bonito, e esconder isso do papai, para que quando ele abusasse de mim, ele não estivesse abusando de um ser humano pensante, diz a Simpone. Algumas das pessoas que a Jane diz que a ajudaram a sobreviver. Muscles é um adolescente parecido com Billy Doe. Ele é alto e usa roupas que mostram seus braços fortes, e ele é calmo e protetor. Vulcano é muito alto e forte e se veste dos pés à cabeça com couro preto e tem cabelo muito louro. O Rick só tem 8 anos, mas usa terno cinza, tem cabelo curto e é ruivo. Judas é baixo e de cabelo ruivo, ele usa calças cinzas de uniforme escolar e um moletom de cor verde viva. Linda é alta e magra, usa uma saia estilo anos 50, o cabelo fica preso num rabo de cavalo elegante. O Rick usa óculos imensos do mesmo tipo que o Richard usava, e as lentes distorcem o rosto dele. Em março, a Jane foi autorizada a testemunhar na corte como Simpone e outras 5 personalidades, e cada uma delas compartilhou diferentes aspectos do abuso. A sentença foi proferida por uma única juíza porque os advogados consideraram que o caso seria traumático demais para um júri. O Richard inicialmente foi acusado de 367 crimes, incluindo múltiplos estupros. A Jane, com as suas diferentes personalidades, relatou evidências detalhadas de cada um desses crimes. As múltiplas identidades permitiram que ela preservasse essas memórias que de outro modo poderiam ter se perdido com o trauma.
Os promotores convocaram diversos psicólogos e especialistas em transtorno dissociativo de identidade para explicar sobre a condição de Jenny e atestar a credibilidade do depoimento dela. Minhas memórias como pessoa com transtorno dissociativo de identidade estão intocadas como quando se formaram, disse ela à BBC News antes de passar a falar no plural. Nossas memórias estão congeladas no tempo. Se eu preciso delas, é só buscar. Simpone se dispôs a reviver em detalhes torturantes as particularidades dos crimes cometidos durante 7 anos na Austrália. Muskres, o rapaz de 18 anos, iria fornecer informações sobre os abusos físicos, enquanto a Linda, uma elegante jovem, testemunharia sobre o impacto da violência na vida escolar de Jenny e seus relacionamentos. Simpone tinha esperança de usar o depoimento para crescer também, diz a Jenny, mas só conseguimos chegar até 1974. Ele, Richard, não conseguiu lidar com isso. Quando a Simpone estava falando, havia 2 horas e meia e no segundo dia de julgamento, o Richard se declarou culpado de 25 acusações, as piores delas, diz a Jenny. Dezenas de outras foram acrescidas quando a juíza deu a sentença. O transtorno dissociativo de identidade salvou minha alma. É um caso histórico porque, até onde sabemos, é a primeira vez que o depoimento de diferentes personalidades de uma pessoa com transtorno é validado num sistema judicial, levando a uma condenação, diz a Kate Kezelman, presidente da Fundação Blue Cottony, uma organização australiana de auxílio a sobreviventes de traumas na infância. A primeira denúncia dos abusos foi feita por Jenny em 2009. Levou 10 anos para que a investigação policial culminasse na condenação e prisão do Richard. Ele foi extraditado de Darlington, no nordeste da Inglaterra, em 2017, onde cumpriu uma pena de 7 anos por outro crime. Pouco antes, o Richard estava vivendo com a família estendida de Jenny, para quem dizia que a filha era mentirosa e manipuladora. Desde que soube dos abusos sofridos pela filha, a mãe dela, que se divorciou do Richard em 84, se tornou uma grande apoiadora dela na luta por justiça. Mas por décadas, a Jenny teve dificuldades para receber apoio para superar o trauma. Ela diz que terapeutas e outros profissionais a dispensavam porque a história dela levantava desconfianças ou eram traumáticas demais para que conseguissem lidar com o problema. Transtorno dissociativo de identidade. Dissociação, desconexão de si com o mundo, é considerada uma resposta natural a um trauma. TDI, pode ser desencadeado se uma pessoa, particularmente uma criança, sobrevive a um complexo trauma que perdura ao longo de um tempo. Não ter apoio de um adulto ou conviver com um adulto que diz que o trauma não é real pode contribuir para desenvolver TDI. Uma pessoa com TDI pode sentir que é formada por múltiplas pessoas que pensam, agem ou falam de maneira diferente e que podem ter memórias e experiências conflitantes. Não há tratamento medicamentoso específico para esse transtorno e especialistas possivelmente usarão técnicas de terapia para ajudar os pacientes. Embora seja hoje em dia possível de diagnóstico seguro, o TDI frequentemente levanta dúvidas entre a população em geral e até em círculos médicos. Essa condição é tão específica que gera descrédito, incredulidade, desconforto sobre as causas disso, e parcialmente porque as pessoas acham difícil acreditar que crianças podem ser submetidas a abusos tão extremos. É por isso que o caso da Jenny é tão importante. Ele gera consciência e conhecimento sobre esse transtorno desafiador. A Jenny diz que o TDI salvou sua vida e a sua alma, mas esses mesmos transtornos e os traumas a que foi submetida também são fontes de obstáculos. Ela passou a vida estudando e chegou a obter mestrado e doutorado em Direito e Filosofia, mas ela enfrentou dificuldades para conseguir emprego. A Jenny vive com a mãe e as duas dependem de pensões para sobreviver. Em depoimento escrito para o julgamento do pai, a Jenny disse que ela e suas múltiplas personalidades passaram a vida agindo com receio e em constante vigilância.
Nós escondemos a nossa multiplicidade e batalhamos por uma consciência de comportamento, atitude e crenças, o que era frequentemente impossível. Ter 2.500 vozes, opiniões e atitudes é extremamente difícil de lidar, explicou ela. A Jenny sentou a alguns metros de distância do pai no tribunal no dia 6 de setembro de 2019 para presenciá-lo sendo condenado a 45 anos de prisão. Richard, que tem problemas de saúde, vai ter que cumprir pelo menos 33 anos até ter o direito de pedir liberdade condicional. A juíza Sarah Ugit, que condenou Richard, disse que ele provavelmente morrerá na cadeia e os crimes dele foram profundamente perturbadores e pervertidos e completamente abomináveis e chocantes, afirmou. A juíza disse ainda que era impossível uma condenação que fosse suficiente para refletir a gravidade do dano que ele causou. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um caso bastante brutal, absurdo, horrível e que merece justiça, porque a pessoa acha que cometer um crime desse, cometer um dano horrível numa pessoa assim, pode ficar impune? Não. Ele tá preso, com certeza morrerá na cadeia. Espero que ele pague por tudo de ruim que ele fez com a própria filha dele. E, claramente, esse diagnóstico que a Jenny teve, né, com essas múltiplas personalidades, acabaram salvando ela, porque uma pessoa passar uma situação dessa tem muitas coisas na cabeça que elas imaginam para tentar sair da situação. Mas acabou que as personalidades que ela criou acabou ajudando ela, principalmente na parte de condenar o pai a todos esses crimes. Porque claro que na época que aconteceu, né, acaba que nem todos os detalhes, sabe, tudo detalhado, a gente iria saber, mas tendo as múltiplas personalidades, ajudaram bastante a detalhar todos os crimes para ele ser condenado. E eu espero que ele fique um bom tempo na cadeia e que ele pague tudo que fez com a Jenny. E eu espero que a Jenny consiga voltar a uma vida normal e que ela consiga recuperar a vida dela, assim, superar esse crime, porque é um caso bastante triste. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo, vocês já receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, amo vocês.